come bem, né, esses dias. Olha aí. Legal, estamos ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Olha só, voltamos aqui novamente, mais uma quinta-feira, nesse fim de tarde, com o nosso painel live semanal Ágil, e trouxemos ela de volta. Olha aí, para quem pediu, né? A nossa facilitadora ágil, a profissional especialista, a Carolina Mira, também conhecida aí como Carol Mira, tá legal? E a Carol hoje, ela traz aí um tema bastante importante, um tema bastante estratégico, que é o tema relacionado aos perfis comportamentais. Então, assim, talvez você já tenha, sim, ouvido falar, né? Em especial o pessoal aí da área de RH, o pessoal que trabalha com contratação, tem ouvido falar a respeito dos perfis comportamentais, mas eu tenho certeza que na abordagem que a Carol fará aqui hoje conosco na Ágil, né, as dicas que ela trará, certamente você não viu ainda e vai te ajudar muito aí no dia a dia, tá legal? Quero agradecer aqui a todos que acompanham a nossa live semanal Ágil, a nossa equipe aí de produção, encabeçada pela nossa, como de costume, nossa diretora de marketing de eventos, a Priscila Biela, e agradecer aí mais uma vez a Carol Mira. Carol, muito obrigado aí por mais uma vez estar representando aqui a Ágil Escola de Negócios. Obrigada a vocês, é uma honra para mim estar aqui mais uma vez, trazendo conteúdo, trazendo consciência para essas pessoas terem sempre uma performance melhor. Legal, ótimo. Carol, eu vou deixar você nessa live de hoje. Normalmente eu fico até o final, no formato de bate-papo, né? Quem acompanha sabe disso. Hoje, por uma questão aí mais de saúde, eu estou um pouquinho debilitado. Eu vou deixar você e talvez eu volte no final para mandar um abraço aí para todos. Tenha aí uma boa live, tá bom? Obrigado. Obrigada. Gente, vocês perceberam que hoje aumentou a responsabilidade, né? O Ronaldo me deixou sozinha aqui para tocar essa live, mas eu faço isso com o maior prazer. Então vamos lá, porque eu tô cheia de conteúdo para compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje o assunto é basicamente como a gente entender melhor o comportamento das pessoas para que a gente consiga se relacionar com elas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais assertiva e para que de uma certa forma a gente também tenha facilidade em influenciá-las, tá? Influenciar, que é algo positivo, é algo que é diferente de você dominar, tá? Então a gente vai falar disso ao decorrer dessa live. E eu tenho uma pergunta para você, para a gente começar. É uma tarefa fácil lidar com pessoas, pessoal? Digam para mim. Acredito que não, né? Geralmente dá trabalho, geralmente exige paciência, exige conhecimentos, competências que nem sempre a gente tem aí disponível. Porém, de outro lado, a gente não tem como fugir disso também, né? Por quê? Porque para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de pessoas. É infinitamente impossível a gente conseguir caminhar sozinhos, seja na nossa trajetória pessoal ou na nossa trajetória profissional. Tem uma frase do Simon Sinek que eu sempre gosto de trazer quando eu abordo esse assunto, tá? E qual é essa frase? Ele diz assim: 100% dos teus colaboradores são pessoas, 100% dos teus fornecedores são pessoas e 100% dos teus clientes são pessoas. Ou seja, se você não entender de pessoas, você certamente não entenderá de negócios. Gente, profundo isso, né? E é muito realidade, tá? É o contexto aí que essa frase, a mensagem que essa frase traz pra gente. Por quê? Porque para que nós sejamos bons líderes, a gente precisa ter o conhecimento técnico? Sim, a gente precisa, Carol. Só que a gente também precisa entender como funcionam as pessoas, entender sobre os comportamentos das pessoas. E é sobre isso, é esse conteúdo que vocês vão receber aqui nessa live que a Ágil está proporcionando aí para vocês, tá bom? E é muito importante a gente entender um outro pressuposto que eu também sempre trago quando eu vou abordar esse assunto. Coloca aí na tua mente. Nós não devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados.
Nós devemos tratar o outro como essa pessoa precisa ser tratada. O que que é isso? Eu devo tratar as outras pessoas de acordo com o comportamento dela, de acordo com o perfil dela. O que que é isso? Cada perfil exige um tipo de comunicação. A gente vai falar aqui sobre os 4 principais tipos de perfis comportamentais e vocês vão entender que existe uma forma de se comunicar com cada um desses perfis, tá bom? Então vamos lá, tô colocando aqui os meus insights, né? Porque eu não quero deixar passar nada nessa live para você, tá bom? E de novo, por que que é importante a gente abordar esse assunto também? Porque para que a gente seja profissionais de sucesso, a gente precisa conhecer desse tema, porque uma das chaves do sucesso é você saber se relacionar bem com as pessoas, tá? E o legal desse tema é que antes de eu buscar essa informação para eu usar com o outro, eu vou primeiro explorar o meu autoconhecimento. Eu vou primeiro entender o tema e entender em qual perfil que eu me encaixo. Porque é só a partir do meu autoconhecimento, da minha autoanálise, que eu consigo me perceber, que eu consigo me conhecer e então saber como que eu me posiciono em relação ao outro, tá bom, pessoal? Então vocês vão ver que essa live, de uma certa forma, ela vai ser libertadora para vocês, porque talvez aquelas características que pessoas andam apontando o dedo para você e dizendo assim, mas você é muito mandão, mas você fala demais, mas você é muito tranquilo, mas você é muito crítico. Talvez não seja um defeito. Talvez isso seja uma característica forte do teu perfil comportamental. E é isso que eu quero que vocês, começando aí a entender um pouco do que eu vou trazer para vocês, comecem também, eu faço esse convite para que vocês comecem a se auto-perceberem. Poxa, essas características que a Carol tá falando desse perfil batem com as minhas, tá? E aí você vai entender realmente qual possivelmente pode ser o seu perfil. Lembrando que uma forma muito efetiva de você ter certeza de qual é o seu perfil comportamental é você realizar um teste. Hoje no mercado existem vários testes disponíveis que diagnosticam o teu perfil através aí de um questionário que você responde e às vezes existem testes também que você pode até mandar para outras pessoas responderem e aí você tem uma visão 360 graus, tá bom? É importante, talvez em algum momento da sua vida, você buscar esse tipo de informação, porque quanto mais eu me conheço, mais eu amadureço e mais eu consigo me posicionar em relação ao outro. E além disso, gente, quando eu conheço de perfil, o que que eu começo a perceber? Eu começo a perceber, primeiro, quais são os meus potenciais, quais são os meus pontos fortes, o que que aquilo é marcante em mim, o que que aquilo eu coloco para fora com muita constância nas minhas atitudes, nas minhas falas, na minha comunicação, tá? Quais são também os aspectos que eu preciso desenvolver? Quais são os pontos? Quais são as coisas que me motivam? Quais são os aspectos que me trazem medo? Tá? Então eu começo realmente a ter clareza disso e eu entendo que tudo aquilo faz parte de mim. E quando eu sei que faz parte de mim, fica muito mais fácil eu conseguir fazer um gerenciamento, um autogerenciamento, uma autogestão. E antes de eu começar a te falar sobre quais são os tipos de perfis, eu quero te dizer o que que é perfil comportamental, porque muita gente às vezes nunca ouviu falar desse assunto. Então, perfil comportamental é uma forma de você juntar um pacote aí de características em comum, tá? Para você decifrar os comportamentos que as pessoas possuem quando elas recebem determinados estímulos. Então, por exemplo, quando o seu líder chega em você e fala, eu quero esse relatório para amanhã. Se você é um dominante, ele te deu um desafio. Você vai virar à noite, mas você vai entregar o relatório, porque você gosta de desafio. Você é movido por desafio. Se você é um influente, talvez você vai pedir ajuda, você vai chamar pessoas para embarcarem nesse desafio com você, tá? Ou então você vai tentar mudar a cabeça do seu chefe.
Se você é um estável, você vai entrar em pânico, porque o estável, ele não consegue administrar bem situações em que ele não se sente seguro. Ele gosta de planejar, ele gosta de se preparar para aquilo, né? Então, quando ele está sob pressão, realmente é muito desafiador para ele, tá? E se for um conforme, ele vai buscar saber quais são todos os tipos de informação que precisa estar aí nesse relatório. Então, só para vocês começarem a entender o que é perfil comportamental, exatamente isso que eu falei, é a forma com que cada pessoa costuma reagir a determinados estímulos e reagir em termos de comportamento, ok? Nós vamos falar hoje aqui sobre uma teoria que foi desenvolvida pelo PhD em psicologia da Universidade de Harvard, o William Marston, tá? Que ele criou em 1920 a metodologia DISC. E então ele fez um estudo com um grande grupo de pessoas durante um determinado tempo, e depois dele estudar esses comportamentos das pessoas, ele entendeu que existiam 4 grandes padrões, né? 4 grandes grupos de comportamentos. E ele com diferentes predominâncias. Então, ele dividiu, né, esses grupos de comportamento em comportamentos dominantes, que tem a ver com controle, com poder, com eficácia. Segundo, comportamentos de influência, que são aquelas pessoas muito voltadas para a comunicação e para as relações sociais. Terceiro, a estabilidade, que são pessoas que têm um perfil mais paciente e mais persistente. E também a conformidade, ou então cautela, né? Que são pessoas que são muito detalhistas e prezam aí pela organização e a estrutura. Então, são esses 4 grupos que o William Marston, criador da metodologia DISC, dividiu aí os padrões, os tipos comportamentais. E agora a gente vai entender o porquê que é importante a gente entender um pouco melhor sobre esse DISC, tá? Por quê? Com o DISC eu consigo mapear, né, de acordo com esse conjunto de características, eu mapeio o comportamento do indivíduo, né? Então, isso nas empresas pode ser muito utilizado, por exemplo, quando eu tenho vagas em aberto e eu preciso escolher candidatos, né? Geralmente eu vou fazer um mapeamento das características comportamentais que essa vaga pede e eu vou buscar candidatos que atendam a essas características comportamentais, tá? É meio que aquele negócio, você líder, você gestor de RH, enfim, que está dentro de uma empresa, você precisa saber ter a habilidade de colocar a pessoa certa na função certa. Tá? Então, esse tipo de teste, esse tipo de análise de perfil comportamental ajuda muito as empresas a serem mais assertivas nesse processo. Mas para você, pessoa física, isso te ajuda a entender melhor, inclusive, quem são as pessoas da sua família que mais convivem com você, né? E eu digo isso por experiência própria, porque isso me ajudou muito no meu relacionamento conjugal, inclusive, quando eu passei a entender do comportamento do meu esposo e entender que aquelas atitudes que ele tinha não era porque ele queria me provocar ou me afrontar, mas era porque aquelas características são características do perfil dele, ele é um dominante, entende? Então, hoje, a nossa relação é muito melhor por conta desse meu conhecimento. E também isso pode te ajudar nas tuas relações profissionais, no ambiente de trabalho, nas relações sociais, enfim, tá bom? Pode te ajudar realmente em todas as áreas da tua vida. E, gente, eu trago um dado super interessante aqui para vocês. Existe um instituto, a ISMA Brasil, que fez uma pesquisa e ela comprovou que 63% das pessoas que dizem estar insatisfeitas no trabalho, a justificativa delas é porque elas têm problemas de relacionamento no trabalho. Então, assim, quando eu não entendo de perfil, quando eu mal sei qual é o meu perfil, e quando eu encontro pessoas que têm um perfil contrário ao meu, isso tem grande chance de gerar o quê? Um conflito. Um conflito. Agora,
quando eu passo a olhar o outro, eu entendo de perfil e eu sei que ele tem um padrão dele de se comportar, eu tenho o meu, e eu aprendo a trazer estratégias para combinar isso de uma maneira muito mais assertiva, esses problemas de relacionamento, eles passam a ser controlados. Você ganha domínio sobre os teus relacionamentos, tá? E eu digo isso também por experiência própria, porque na época em que eu trabalhei em grandes multinacionais, eu não tinha conhecimento desse assunto. E eu tive, sim, alguns problemas de relacionamento por julgar certos comportamentos, certas atitudes de algumas pessoas, né, que trabalhavam comigo, mas hoje eu vejo que naquele momento elas só estavam sendo elas mesmas. Por isso que eu digo, né, vou trazer de novo a frase. É importante que você não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Porque você vai tratar as pessoas conforme o teu perfil, conforme o teu modelo de comportamento. Você precisa saber decifrar o comportamento das pessoas e começar a flexibilizar o teu comportamento para atender realmente essa comunicação solicitada por elas, tá? E aí sim, tem mais chance de se relacionar melhor e de influenciar mais. Além disso, tem uma pergunta para você. Quantas vezes você já deu uma atividade para algum liderado seu ou para algum colega de trabalho na empresa e aquela pessoa não tinha habilidade para fazer? É a mesma coisa uma pessoa introspectiva, uma pessoa que é muito detalhista, e aí você vai lá e fala para ela que ela tem que apresentar um relatório em público. Talvez esse não é o ponto forte dela, ou seja, aquele tal negócio, né? Nesse momento, você está dando uma atribuição que não condiz com o perfil natural dela. Isso não quer dizer que ela não possa fazer, ela pode fazer. Só que se ela não tem essa consciência, qual que é a tendência dela? Rejeitar esse pedido. A tendência dela é dizer, isso não é para mim não. Né? Isso não é para mim, não. E o que ela está querendo dizer? Isso não condiz com o meu perfil natural. Eu preciso ser explorada naquilo que eu sou boa naturalmente, tá? E aí, quando a gente ganha essa consciência dos perfis comportamentais, a gente começa a aceitar que as coisas que a gente não é tão bom, a gente pode desenvolver. A gente entende, poxa, isso não é o meu ponto forte do meu perfil, mas é algo que eu preciso e é algo que eu vou buscar. E aí a pessoa busca sem aquela sensação de que ela está fazendo algo que ela não gosta. Ela busca de uma maneira consciente e aí sim consegue alcançar melhores resultados, tá? Para vocês terem uma ideia da grandeza, da importância desse tema, o Abílio Diniz, ele tem uma entrevista gravada no YouTube, depois, se vocês quiserem, a gente compartilha o link aqui, dizendo que depois que ele conheceu esse conceito, ele passou a realizar o teste, a análise de perfil em todos os candidatos que ele passou a contratar. Inclusive, ele aplicou esse teste em todos os colaboradores da liderança dele. E ele fez mudanças depois de aplicar o teste, porque ele viu que o perfil do indivíduo não tinha nada a ver com a função exigida, tá? E por mais que a pessoa se esforce, talvez os resultados não sejam excelentes, ok? Então vamos lá, vou explicar para vocês sobre a teoria DISC. Para isso, eu vou pedir para que a Priscila, o pessoal aí do nosso suporte técnico, compartilhe uma imagem na tela aqui para a gente. Vamos lá? Isso vai ajudar vocês a enxergarem melhor o que eu quero dizer aqui. Muito bem, então, pessoal, como eu falei, hoje eu vou trazer um conteúdo aqui voltado, tá? Basicamente, para a teoria DISC, tá? Que é essa teoria, talvez uma das mais utilizadas, né, no mundo, já é uma teoria antiga e muito efetiva, tá? Muito efetiva. Então, eu quero que vocês olhem para esse quadrante, onde nesse quadrante nós temos os 4 tipos de perfis e as características correspondentes a cada perfil. E eu quero que vocês vão acompanhando uma análise aí comigo. Existem 2 grandes grupos de pessoas, tá? Então, olhem nessa linha vertical na parte de cima, no topo, tá bom? Então, existem as pessoas que têm a necessidade de influenciar, né? E tem as pessoas que não têm necessidade de influenciar. Gente, desculpa, eu falei linha vertical, mas é horizontal, tá? Então, necessidade de influência, quando eu estou olhando aqui, fica de frente para mim. Então, às vezes eu posso trocar, mas eu vou corrigindo. Então, de novo, na linha
horizontal, do lado de esquerda aí para vocês. Pessoas que têm necessidade de influenciar e pessoas que não têm necessidade de influenciar. Além disso, nós temos mais 2 grandes grupos de pessoas, que são o quê? As pessoas... deixa eu ver aqui, só para eu fazer o cálculo. Tá, necessidade de influenciar e não necessidade de influenciar. Legal. Aí, na linha vertical, a gente tem aqui as pessoas que são voltadas para resultados e embaixo, tá? No quadrante de baixo, as pessoas que são voltadas para tarefas. Tarefas. Então, vamos lá, vamos acompanhando aqui comigo, gente. As pessoas que são voltadas para pessoas, tá? Resultados de relacionamento voltadas para pessoas e tem necessidade de influenciar, estão nesse quadrante da influência. Só fazendo um adendo aqui, influência e estabilidade são muito ligados, esses 2 perfis são muito ligados às pessoas, tá? E no quadrante de baixo, dominância e conformidade são muito ligados a resultados, tá? Resultados e tarefas, ok? Então, de novo, quem tem necessidade de influenciar e também é voltado para relacionamentos, pessoas que são voltadas para pessoas, estão no quadrante da influência. Depois, quem que está no quadrante da dominância, que é esse vermelho aqui embaixo? São pessoas que têm necessidade de influenciar, mas são voltadas para resultados, basicamente. No quadrante azul, que é o da conformidade, nós temos as pessoas que não têm necessidade de influenciar e são voltados para tarefas, ok? E no quadrante da estabilidade, nós temos pessoas que são direcionadas para as pessoas e não têm necessidade de influenciar. Então, essas são as 2 primeiras regras de toda essa grande divisão, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou entrar em detalhes em cada um dos perfis. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o grupo da dominância. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Você se vê no grupo que tem necessidade de influenciar ou você não tem necessidade de influenciar? Você se vê no grupo que é voltado para pessoas ou que é voltado para resultados? Só de você responder essas 4 perguntas, isso já diz muito sobre você e também já diz muito sobre os seus comportamentos. Então já vai anotando aí características do teu perfil, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui dos dominantes, ok? Dominantes. Quem são os dominantes? Dominantes são aquelas pessoas aceleradas, são aquelas pessoas voltadas para resultado, gente. Sabe como que elas pensam? Sabe como que funciona o drive mental delas? Funciona assim. Como é que eu faço para que o mundo se pareça comigo? Né? Então ela quer que tudo gire em torno dela, ela quer o resultado dela, ela quer as pessoas fazendo o que ela determinou. São pessoas firmes, são pessoas decididas, são pessoas geralmente ousadas e de uma certa forma até vistas como autoritárias. Numa organização, o dominante é aquele que faz acontecer. Entende? Só que de alguma forma, às vezes ele não é muito apegado a planejamento e ele sai aí atropelando o processo, só focando no resultado e não se preocupa muito com o planejamento e sai atropelando, inclusive, as pessoas se precisar, tá? É aquele líder que diz assim: eu quero as coisas desse jeito, eu quero que faça assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O dominante, a gente costuma trazer dentro dessa linguagem de perfis que ele é muito parecido com o fogo, né? Porque quanto mais ele se vê no controle da situação, mais a chama aumenta, sabe? E aí ele já tem uma característica comportamental de quê? De falar mais alto. Sempre que ele quer colocar a opinião dele, ele eleva o tom de voz. Ele traz de uma maneira muito mais assertiva, ele já sobe o tom de voz para dizer: aqui eu estou dominando a situação, tá? Ele gosta de se impor. E o negócio dele é desafio. Dá um desafio para o dominante, que é como se você estivesse dando um doce para uma criança, tá? E o que você fala para ele, eu te desafio a fazer, ele vai lá e faz para ontem, tá? Conhecem pessoas assim? Tá começando a fazer sentido?
Sabe quando você está numa reunião discutindo, a gente não sabe se vai para esse lado, se vai para o outro, qual que é a melhor estratégia. Se tem um dominante nessa reunião, é ele quem vai direcionar. É ele quem vai falar, não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e acabou e vai ser feito dessa forma, tá? Qual que é uma maneira efetiva de você conversar com o dominante? Como que você conversa com o dominante para que ele passe, inclusive, a te ouvir? Você precisa ser direto com ele. Quando você quer falar com o dominante, não adianta você chegar nele e ficar enrolando. Sabe o que é? Eu estava pensando, não. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer esse resultado? X, Y, Z? Tá, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Entende? Nessa data, nesse dia e nesse horário. Você precisa ser muito objetivo com ele e sempre mostrar resultados para ele. Trazendo para dentro da tua casa. Se você tem filhos dominantes, uma boa estratégia é você dar desafios para eles quando você deseja que eles façam alguma coisa. Claro que não sempre, porque aí talvez você vai estar instigando o teu filho, né, a ser muito competitivo, e isso em excesso não é positivo. Mas, de uma certa forma, você vai começar a ganhar muito mais a atenção dele. Então, precisa ter esse equilíbrio, tá? Para o dominante, você faz isso. Você oferece meta, você oferece desafio, você tem que ser objetivo. E quando ele elevar o tom de voz, eleva um pouquinho também, porque aí a gente já usa aquela técnica de rapport, né, da PNL, do espelhamento, e aí ele começa a também relevar as coisas que você está dizendo para ele, tá bom? Esse é o perfil do dominante. Conhecem pessoas assim? Quem aí está dizendo, eu sou assim, tá? Vejam como é importante a gente ter clareza em relação aos comportamentos. Depois, a gente vai continuar no quadrante que tem necessidade de influenciar, porém, são voltados para relacionamentos, que é o pessoal da influência, são os influentes. E eu vou te dizer que eu amo esse perfil. Por quê? Porque são pessoas fáceis de lidar. Tá? São pessoas fáceis de lidar, desde que você seja muito comunicativo com ele. Então, tem a forma certa de você se relacionar com o influente também, tá bom? E aí, quem é o influente? O influente é aquela pessoa carismática, é aquela pessoa comunicativa, sabe aquela pessoa que chega na reunião na empresa já conversando com todo mundo, é aquele que sempre chega dizendo, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Carlão? E aí, João? E aí, Mariana? Né? É aquela pessoa que está sempre em contato com os outros, geralmente nunca está sozinha, tá? São pessoas muito otimistas, que costumam sempre trazer uma visão positiva de futuro, e elas também são persuasivas. De uma certa forma, chegam até a ser insistentes. Não, faz isso é bacana, vai por mim. Então, são aquelas pessoas que eles precisam influenciar. Porque quando eles influenciam e eles conseguem receber um elogio, um agradecimento, aquilo enche o coração deles de alegria, tá? Então, são pessoas que gostam muito de validação. Sabe qual é o combustível do influente? Quando você chega assim e fala assim, olha, eu não vou conseguir te promover, mas você é o melhor funcionário que eu tenho nessa equipe. Você é o cara que mais bate meta. Você é o cara que mais vende. Você é o cara que os clientes mais gostam. Gente, o influente, ele vive de validação. Ele vive de elogio, tá? Então, trazendo para a liderança, é aquele líder mais brincalhão, aquele líder que ouve todo mundo, que na verdade é amigo de todo mundo, tá? E a gente diz que o influente ele é como a água, né? Ele é muito expansivo. Onde ele chega, todo mundo percebe a presença dele, ok? Os influencers são muito indicados para trabalhar em área de marketing, área de vendas, com apresentações, para ser talvez um palestrante. O influente ele gosta muito realmente de se comunicar, de expor o ponto de vista dele e de aparecer, tá bom? Para você se comunicar bem com ele, você não precisa de formalidade. Ele não curte formalidade, ele não curte detalhes. Ele não curte trabalhos repetitivos, burocráticos, tá? O negócio dele é reconhecimento. Traz uma validação para ele que ele já vai abrir o ouvido para você, tá bom? Depois, faz sentido, pessoal? Estão identificando aí os perfis? Depois, nós temos o perfil que vai para o quadrante daquelas pessoas que não têm necessidade de influenciar, porém são muito voltadas para relacionamento e para pessoas.
Gente, esse perfil é ótimo também. Por quê? Porque é um perfil conciliador. É um perfil que sempre está de bem com todo mundo, né? É um perfil que as pessoas são muito fáceis de lidar. Por quê? Porque ele tem empatia. É aquela pessoa que se coloca no lugar de todo mundo. É aquela pessoa que você, quando estiver no momento de conflito, vai procurar para te ouvir. E essa pessoa vai te ouvir, porque ela ouve todo mundo. Né? Então, os estáveis, eles são muito conciliadores, eles são muito confiantes e eles são planejadores. Eles gostam de tudo milimetricamente planejado. Não chega para o estável e diga assim, ó, amanhã às 7 horas tem que apresentar esse assunto aqui na reunião. Ele vai travar. Ele precisa ter planejado. Se você chegar para ele uma semana antes, ele vai fazer a melhor apresentação. Só que se você chegar para ele no dia da reunião e dizer você tem que fazer essa apresentação, ele até faz. Só que ele vai fazer com aquele sentimento de nossa, não estou conseguindo. Por quê? Porque ele precisa planejar, é um perfil planejador. Geralmente o perfil estável ele é muito bom para trabalhar em áreas de recursos humanos, em áreas de atendimento ao cliente, em saque, em logística, tá? O estável, ele costuma carregar um adesivo colado na testa dele, escrito assim, desabafe. É aquele amigo de todo mundo, só que não é o amigo influente, que só fala. É o amigo que ouve. E muitas vezes ele acaba até abrindo mão das coisas que ele acredita para agradar os outros. Isso é um cuidado que, inclusive, ele precisa tomar. O combustível do estável é a segurança. Quanto mais seguro ele estiver, melhor ele vai se sentir, tá bom? Então, como que você se comunica com o estável? Exatamente, falando muito sobre planejamento, trazendo um perfil mais conciliador, ouvindo o que ele tem para te dizer, tá bom? E falando também para que ele te ouça. Esse é o perfil estável. Gente, muito comum encontrar todos os tipos de perfis. Quando você entende desse assunto, você começa a identificar realmente qual que é a característica que é mais forte num determinado indivíduo. O que é mais forte, Carol? É a característica, o conjunto de características que aparecem com mais frequência nos comportamentos diários, tá? Nas atitudes diárias dessa pessoa. E para a gente fechar aqui, nós temos o grupo das pessoas que não têm necessidade de influenciar e também são voltadas para tarefas. São aquelas pessoas bem críticas, são aquelas pessoas que gostam de tudo muito bem feitinho, tudo muito bem organizadinho. Sabe quando você tem a rede de arquivos na empresa? É aquela pessoa que cria a pasta específica para o documento XYZ e arquiva com a data, com o tema. Um arquivo desse do influente é uma loucura, né? Porque só ele se acha. Agora, se a pessoa é um conforme, você pode ter certeza que vai estar tudo milimetricamente organizado, tá? O conforme, gente, ele é muito preciso, ele é muito detalhista. Se você fez um trabalho excelente, uma apresentação excelente para a reunião do dia seguinte, e aí você chega nele, muito confiante, e diz assim, ó, checa aí minha apresentação, tá perfeita. Ele vai achar um defeito. Ele vai achar um defeito porque ele é conforme, o olhar dele é para isso, tá? Não para achar defeitos, mas ele é muito atento a detalhes, ele é muito detalhista. O conforme é aquela pessoa que não gosta muito de se expor, é mais introspectivo, não fala muito, ele gosta muito de trabalhar com o famoso computador, com sistemas. Então, são pessoas que têm perfis geralmente para trabalhar em TI, financeiro, contabilidade. Começa a observar o perfil das pessoas que trabalham no financeiro da empresa que você trabalha. Começa a observar o perfil das pessoas que trabalham no TI. Geralmente, você entra no departamento, é aquele silêncio, né? Aí você vai no departamento de vendas. Ali vai ter um monte de influente dominante. Você pode ter certeza. E os estáveis ali no meio ficando doidos, né? Tentando entender esse mundo tão acelerado dos dominantes e dos influentes. Então, começa a perceber realmente
o padrão de comportamento de cada setor da tua empresa, porque como a maioria das empresas já conhecem esse conceito, das médias, grandes empresas já conhecem esse conceito, elas costumam aplicar esse teste nos momentos de contratação ou de trocas de cargos, de promoção, inclusive, tá? Agora, para pequenas empresas, é uma grande oportunidade de você, inclusive, conseguir melhorar e diminuir a questão da rotatividade, porque você garante que a pessoa certa vai estar na função certa, e é aí que eu digo que mora o segredo. Você aprende a explorar o potencial da pessoa, aquele potencial que ela realmente tem disponível para ser explorado, e não explorar um potencial que é fraco, né? Nós seres humanos, nós temos os nossos pontos fortes e nós temos os pontos a desenvolver. Mas por que eu vou tentar fazer um ponto a desenvolver ser forte e eu vou ignorar um ponto naturalmente forte meu e não vou potencializar isso? Qual que é a melhor estratégia? Eu vou potencializar aquilo que eu sou boa. Eu preciso me colocar em carreiras que estão de acordo com o meu perfil. Eu preciso me colocar em carreiras que estão conectadas com os meus dons ou com os meus talentos, porque eu vou potencializar aquilo que já é bom. E aí, imagine, o resultado é extraordinário, tá? Então, quando eu trago esse tipo de conhecimento, essa análise do perfil comportamental para a minha vida, eu consigo ter clareza e certeza daquilo que eu sou realmente bom, tá? Porque aí eu começo a trabalhar nisso para que eu me torne ótimo. Eu começo a potencializar o que já é forte. O que eu preciso desenvolver, eu vou desenvolver conforme a necessidade. Mas eu não fico focando em uma coisa que já não é natural do meu perfil. É a mesma coisa. Eu, Carolina, influente, eu sou uma influente, inclusive, vou trabalhar num departamento de TI. Gente, independente do salário que eu for ganhar, é algo que não vai adiantar eu bater muito na tecla, porque talvez eu não vou alcançar a melhor performance, porque aquilo não é o meu natural. Então, uma outra mensagem no paralelo aqui que eu quero deixar para vocês é conecte-se. Oh, meu Deus, hoje eu estou travando aqui. Para que você se conecte com o teu talento natural, com o teu dom natural, e para que você comece a verdadeiramente explorar isso com muito foco, a ponto de tornar esse seu ponto forte em um ponto excelente, um ponto ótimo. E aí, a partir daí, você passe a ter ainda mais resultados cada vez melhores, tá bom? Esse é um dos grandes segredos. E para você se conectar com isso, é muito interessante que você trabalhe esse lado do teu autoconhecimento, trabalhe a questão do teu perfil comportamental, tá bom? Gente, ficou claro para vocês os 4 tipos de perfis? Ficou? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá? Só como a gente ainda tem tempo, dá para eu trazer mais uns exemplos para vocês. Vamos supor que aqui na página, no Face da Ágil, no YouTube da Ágil, essa semana a gente conversou aqui com o Ronaldo, com a Priscila, enfim, a gente decidiu trazer dicas para que vocês se tornem profissionais melhores. E aí a gente faz uma semana de live só com dicas para vocês se tornarem profissionais melhores. O que vai acontecer? Quando o dominante vê esse anúncio, vê esse flyer, sabe o que ele vai questionar? Escuta, qual é o resultado que isso vai me trazer? Quanto tempo que isso vai me tomar? Posso assistir depois? Ele vai querer saber qual é o resultado, tá? Tô vendo aqui que tem algumas perguntas. No final eu vou pedir para o pessoal me ajudar aqui a responder, tá? Então, voltando aqui para esse exemplo, né? O dominante ele vai querer saber qual é o resultado. Né? Depois chega o influente, aí o influente vai ver lá, live toda semana com conteúdo para você se tornar um melhor profissional. Que legal, gente, estou amando live, nossa, vou participar, vou comentar. O influente é aquele que na live fica lá comentando, ai, adorando, ai, esse conteúdo mudou minha vida, ai, eu sou assim, assim, assado, sabe? Ai, vou chamar meu amigo para participar, e aí ele manda na lista do WhatsApp para todos os grupos, chamando para vir para as lives. Então, esse é o perfil, a característica, o comportamento do influente geralmente. Depois vem o estável, olha o flyer e diz assim,
Nossa, será que eles estão bem planejados? Qual que será que é a sequência de assuntos? Quais são os temas? Quanto tempo que vai durar essa live? Nossa, eu preciso organizar minha agenda para participar dessas lives. Eu preciso ter um caderno, eu preciso ter uma planilha onde eu vou colocar lá todos os assuntos que estão sendo falados para depois eu poder aplicar e dividir com os meus colegas, né? Então é uma pessoa que vai se preparar para participar das lives. E aí vem o conforme, vai assistir a live e vai começar a questionar. Em quais dados você se baseou para trazer esse assunto? Como que essas dicas vão ajudar as pessoas? Quais são os autores que eu posso pesquisar para entender melhor sobre esse assunto de perfil comportamental? Então é isso, tá, gente? Lembra que eu falei lá no começo da live? Vê como as coisas estão se conectando agora. Perfis comportamentais é um conjunto de características de comportamentos, tá? Que cada uma das pessoas tem e é a forma delas reagirem comportamentalmente falando a certos estímulos, entende? Então é isso que é perfil comportamental. E além disso, outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o que? Nós, indivíduos, não necessariamente temos um único perfil desenvolvido. Eu digo que nós temos todas essas características. A diferença é que a gente tem características mais fortes, que são fortes, que aparecem mais vezes, e a gente tem características que pouco ou talvez não apareçam, tá? E é por aí que a gente começa a entender qual é a tendência do teu perfil, tá? Entender e depois, com um teste mais assertivo, fazer esse mapeamento do teu perfil. E nós, indivíduos, podemos ter até 3 perfis altos. A gente ainda pode combinar até 3 perfis altos. Então, você pode ser um influente dominante, que é o meu caso. Eu tenho uma influência mais alta, uma dominância um pouco mais baixa, mas ainda é uma dominância alta, né? Tem momentos da minha vida que eu trago essa dominância para fora, porque é característico do meu perfil. Você pode ser somente um influente, somente um dominante, você pode ter um único perfil, esse conjunto de características do perfil muito forte em você. Você pode combinar, você pode ser um influente, um conforme, um estável. Você pode sim combinar esses perfis, tá bom? Em diferentes intensidades. Mas é super comum a gente ver, como eu sou analista, eu consigo, né, trazer esses dados para vocês com mais assertividade. A gente consegue ver, sim, muitos perfis, muitas pessoas que têm a combinação de perfis comportamentais. E aí, você pergunta assim, legal, Carol, eu entendi, mas qual que é o melhor perfil? E aí, sabe o que eu quero te dizer? O melhor perfil é o teu. Desde que você trabalhe os teus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver com muito foco. É isso. Porque se você trabalhar aquilo que você tem de bom, como eu falei, potencializar aquilo, e você se colocar no relacionamento certo, você se colocar na profissão certa, você se colocar numa empresa que atenda nos seus valores também, tudo isso vai potencializar os seus pontos fortes e você também ter a clareza de que você tem pontos a desenvolver. Quando você trabalha dessa forma e tem esse nível de clareza, você transforma o teu perfil, a combinação do teu perfil, no melhor perfil, tá? Carol, é possível se identificar com... Sim, Pri, super, é bem possível. Eu, inclusive, apesar de eu ser influente e dominante, por quê? Porque são as características que mais aparecem no meu dia a dia, eu tenho muita conformidade. Eu tenho muitos casos em que eu sou conforme, tá? Que eu sou mais crítica, que eu sou mais detalhista. Então, em alguns momentos do seu dia, você vai ver isso aparecendo, tá? O legal, Pri, é você fazer um teste, porque aí você vai ter essa clareza, né, de realmente quais são os mais fortes em você. E aí, quando você tem o resultado, você começa a falar, putz, é verdade, olha só, eu tenho um perfil muito mais dominante, mais estável, enfim, né? Não sei qual que é o seu. Não, só um segundinho, gente. Tá bom, deixa. Então, assim, você desculpa, tá? É porque meu filho veio falar aqui comigo e nós estamos no home office, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, é importante você trazer o teste,
mas é super comum você se ver em todas. A gente só precisa entender o que aparece mais em você. É muito comum, Pri, a gente ter gráficos, ter análises que a gente consegue ver assim uma padronização dessas linhas, né? Então, o que é essa padronização? A gente vê a pontuação da tua dominância com a tua influência, com a tua estabilidade, a tua conformidade muito alinhadas. E aí, isso significa que você consegue passear com muita naturalidade pelos 4 perfis. E posso te dizer, isso é uma habilidade preciosa. Isso precisa ser muito explorado por você. Por quê? Porque significa que você tem facilidade de se relacionar com todos os perfis, tá bom? E para a gente fechando aqui, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: comecem a trazer isso para esse conceito para a vida de vocês e entender o quê? Que vocês precisam começar a decifrar as pessoas pelo perfil delas e deixar de lado o julgamento. Então, se tem uma pessoa que é muito mandona, talvez ela está sendo assim porque ela é dominante, não porque ela é uma pessoa que quer aparecer, quer mandar, quer determinar, quer que faça do jeito dela. Muitas vezes é o perfil dela, é uma atitude genuína. E muitas vezes, por uma falta de conhecimento seu, você está colocando aquilo como um julgamento. Você está julgando a pessoa e não a atitude dela. E isso vai contra, né, as boas práticas de relacionamento, né? Então, quando você entende o perfil, o teu em primeiro lugar e o do outro, você começa a achar, a focar aí o teu relacionamento, a tua atitude para buscar pontos em comum e fortalecer esse relacionamento. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa, estou trazendo muito o meu caso, que eu acho que fica fácil de vocês entenderem, tá, pessoal? Eu gosto muito de trazer exemplos. Quando vocês entendem, quando eu entendo que eu sou dominante e eu tô com um estável, quem é o estável? O estável não funciona sob pressão. O estável não adianta eu acelerar ele, porque o ritmo dele é mais lento. Então, como eu sou a pessoa que tem um conhecimento em perfil, como eu sou a pessoa inteligente nessa relação, eu começo a desacelerar o meu ritmo para que eu comece a me igualar ao dele, e aí, quando ele perceber essa coerência, eu começo a acelerar para que ele também entenda essa aceleração e responda a isso. Tá? Eu começo a me adaptar, a flexibilizar o meu perfil para que eu tenha uma comunicação mais assertiva com ele. Porque se eu fico nessa, mas eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, muitas pessoas não vão te entender, muitas pessoas vão te julgar e aquele resultado que você precisava obter, talvez você não consiga, tá? Então, entender de perfil, entender esse conceito e trazer para a tua vida é de fato uma grande oportunidade de você melhorar os relacionamentos com as pessoas e você também se perceber e se flexibilizar em cada ambiente no qual você estiver inserido. Além disso, você passa a julgar menos as pessoas, você passa a parar de dizer essa pessoa é incompetente. E você passa a analisar o cenário, né? Ao invés de julgar ela como uma incompetente, você diz, não, talvez ela está fazendo algo que não é o forte dela. Né? Então, vamos ser vetores de mudança na vida das pessoas. Quando a gente encontrar, com base aí nesse conhecimento, encontrar pessoas que estão lá batendo a cabeça para fazer algo que não é o natural, a gente pode levar um pouco desse conhecimento e mostrar para ela que talvez não é o ponto forte dela, mas que ela tem capacidade sim de desenvolver se ela quiser, tá bom? Gente, eu quero deixar um presente para vocês. Quem tiver dúvida de qual é o seu perfil e quiser mais ou menos ter uma ideia, obrigada, Pri, esqueci de pedir para você tirar. Quiser ter mais ou menos uma ideia aí, qual é o caminho que você está seguindo, entra na minha página do Instagram, Carol Mira DH, clica lá no Linktree, e no meu Linktree vai abrir uma janelinha e vai ter lá, degustação de perfil comportamental. Faça essa degustação, é gratuita, não tem custo nenhum, você vai responder um questionário e você vai receber um feedback parcial de qual possivelmente seria o teu perfil comportamental, tá bom? E é isso, gente. Autoconhecimento liberta. Você entender de perfil profissional te ajuda, de perfil comportamental te ajuda nas tuas relações profissionais e pessoais. E, além disso, te ajuda a potencializar aquilo que você tem de melhor com muita assertividade e também te traz consciência de quais são os pontos que você precisa desenvolver.
tá bom? Espero ter feito sentido para vocês e contem comigo caso precisem. Ronaldo voltou aí. Obrigada, Ronaldo. Olha aí, Carol, eu decidi voltar aí, que eu estava acompanhando a sua live, eu ouvi aí cada palavra, achei sensacional o seu conteúdo, né? Um conteúdo realmente, como eu imaginava, muito rico, e certamente vai trazer aí, trouxe muito valor aí agregado para quem precisa, né, entender um pouco mais a respeito desse tema. E eu acho que a nossa chamada aí da arte, inclusive do convite, ela é bastante interessante, que é o Decifre, né? Decifre e Influencie. Eu acho que foi bem assertiva. Eu quero te fazer uma pergunta rápida. Eu vi aí que você citou, né, existem N modelos, no caso, de pesquisa, mas o DISC, eu acredito que é o mais conhecido, mais eficiente, talvez, não sou especialista, e ele é antigo, né? Pelo que você falou aí, nossa, é bem antigo, eu não tinha noção assim que era tão antigo. Mais de 30 anos. De 30 a 50 anos, mais ou menos, por aí. Legal. Eu entrei mesmo aqui de volta porque eu gostaria de fazer o encerramento tradicional, mas também quero fazer um depoimento aqui. Parabéns aí, você é uma facilitadora ágil, sempre muito estudiosa, né? Obrigada. Eu acho que é bacana essa sua característica aí, né, de realmente estudar. A Carol Mira aí, para quem não conhece, pela Ágil, ela acaba trabalhando e desenvolvendo cursos, treinamentos na especialidade de competências profissionais, né? As chamadas hard ou soft skills, não é isso? Além de ter outras, né, especialidades. Só que eu quero deixar aqui um recado para todos. Além de estar, né, facilitando o tema, ser uma professora na área de escola de negócios, nessa especialidade de competências, a Carol tem o negócio dela, a consultoria dela também, claro, né? E ela é uma Master Coach, e a Ágil não faz, né? A Ágil não faz o teste, não é o negócio da Ágil. Fazer a pesquisa comportamental, quando nós precisamos como gestores, nós contratamos a Carol e ela faz para nós, claro. Então fica a dica aí para quem quiser, lógico, a pesquisa, a Carol, via a consultoria dela, a especialidade dela como Master Coach, eu tenho certeza que ela pode fazer aí com qualidade. Inclusive, o meu depoimento é o seguinte, eu fiz a minha pesquisa de comportamento, vamos colocar talvez pouco mais de um ano, e eu escolhi a Carol, né, para fazer para mim, no caso, e eu não me arrependo, realmente foi sensacional, eu passei a me conhecer em termos de perfil, né, pessoal, profissional, muito mais, e isso fez com que, no caso, eu pudesse realmente fortalecer os pontos fortes com mais facilidade e também ajustar, né, entre aspas, aí, desenvolver aqueles pontos que merecem algum desenvolvimento, além de você realmente conseguir entender aí o próximo com mais facilidade. Então, fica aí a minha recomendação, né? Você consegue amar mais o outro, né, Ronaldo? Exatamente. Isso tem muito a ver também com a empatia, né? Você consegue se colocar mais no lugar do outro. E, assim, isso é um ganho tão grande, Carol. Assim, é tema para outra live aí. Nós falaremos do caso de, por exemplo, redução de custo, maior eficiência, porque você vai ter um profissional de forma mais assertiva para aquela atividade, para aquela vaga, você falou bem sobre isso. Então, é tema aí para a gente discutir aqui como negócios por bastante tempo, né? Isso aí, com certeza. Gente, se vocês forem procurar um profissional, só um adendo, busquem um analista de perfil comportamental, né? O Ronaldo disse, sou Master Coach, mas eu também sou analista certificada de perfil comportamental. Então, é esse profissional que vocês precisam procurar caso vocês desejam fazer um teste de vocês, tá? É um investimento porque você vai se conhecer e, como o Ronaldo disse, né? É um divisor de águas, você vai ter certeza de quem você é naturalmente falando, tá bom? Ronaldo, eu quero muito te agradecer, tá? Pela oportunidade, me coloco à disposição, inclusive, de responder através das minhas redes ou até aqui nos comentários da live, todas as dúvidas que aparecerem, eu estou à disposição de vocês para continuar contribuindo com esse assunto. Perfeito, é um investimento que vale a pena, e aí fica o recado final então, né, a parte de cursos livres profissionalizantes, você vai encontrar aqui na Ágil, nós temos um núcleo de negócios especializado em conteúdos corporativos, outro núcleo especializado em conteúdos de empreendedorismo, e temos também um núcleo de formação integral que trabalha com educadores, jovens e famílias. Mas, caso você queira fazer
análise de perfil, fica aqui a recomendação para fazer aí com a Carol Mira. Carol, como que a pessoa encontra você para fazer essa análise aí de perfil comportamental? Vamos lá. Hoje é muito fácil a gente ter contato, então o que eu vou sugerir para vocês? Eu tenho o meu e-mail, que é contato@carolmira.com, tá? contato@carolmira.com, ou então você entra no meu perfil do Instagram, Carol Mira DH, e me manda um direct, uma mensagem, e a gente faz esse contato com você e passa toda a orientação para que você possa ter acesso aí ao teu perfil comportamental, tá bom? Legal, bacana. Carol, então, mais uma vez aí, obrigado pela participação no nosso painel live semanal ágil, né? Com esse tema aí super importante, obrigado. Quero também agradecer aqui a nossa equipe técnica encabeçada, né? Liderada pela Priscila Biela, que é diretora de Marketing, Comunicação e Eventos. Obrigado a todos. E obrigado especialmente ao público que nos acompanha, seja aqui ao vivo, né, nessa transmissão pelo Facebook, ou depois pelas mídias sociais, Instagram, LinkedIn da Ágil, e também no canal do YouTube da Ágil. E, logicamente, estará disponível também nos canais aí da nossa facilitadora, Carol Mira. Obrigado, Carol. Obrigada a você. Legal, pessoal. Então, até a próxima. Sintam-se abraçados.